Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Patrick. Eu sei que tá um lado iluminado, tá outro lado iluminado. É que o lugar que eu tô aqui, eu só consigo trazer iluminação aqui do lado mesmo para colocar o softbox, né? Mas como sempre eu falo, vocês vieram aqui basicamente para acompanhar o conteúdo, né? Não basicamente para me ver, tá? Então hoje eu quero dividir uma coisa muito bacana com vocês e extremamente poderosa que vocês podem utilizar tanto no e-commerce de vocês, quanto vocês podem utilizar às vezes até na gôndola, se der tudo certo também, principalmente no checkout de vocês. Se usado da forma correta, isso aqui é poderosíssimo, tá? Então são 3 dicas de psicologia de preços para ajudá-lo a vender mais, beleza? Vamos seguir aqui, deixa eu dar uma reduzida e deixa eu ir para vocês aqui. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder usar nessa aula. O nosso cérebro ele costuma confundir o tamanho visual de um número com o valor numérico. Então, por exemplo, se a gente vê aqui 989,99 desse tênis aqui que eu trouxe como exemplo, parece uma coisa muito cara, né? Isso eu estou falando para quem está motivado para comprar. Não estou falando aqui, às vezes você está vendo esse exemplo, Patrick, é muito caro, realmente é um tênis caro. Mas imagine que você namorou esse modelo aqui de tênis por muito tempo e quer comprar esse tênis de qualquer jeito. Para você, uma das objeções mínimas talvez seria a questão do preço. Mas se a sua objeção fosse o preço, psicologicamente, um número em fonte grande, ele assume que o preço é muito maior. Então quando eu olho isso aqui, eu falo, caramba, é muito caro. R$ 989,99 é um preço muito alto. E aí a gente costuma usar uma outra estratégia, que é reduzir o número. Então se eu estou vendo aqui um anúncio, por exemplo, desse jeito, para mim é muito caro e a probabilidade que eu feche esse anúncio é muito grande. Mas normalmente se eu vim aqui para um outro modelo de anúncio com a fonte pequena, a probabilidade que de eu assumir que esse preço é muito alto é bem menor, tá? Então é bem bacana para vocês entenderem isso. Um outro exemplo, aqui o outro segundo exemplo é os cifrões. Os cifrões, né, que é aquele RS, ele pode desencadear a nossa dor de pagar. Quando pagamos por coisas, é literalmente doloroso pagar com dinheiro e ainda mais doloroso pagar com cartão de crédito. E aí eu peguei esse exemplo aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Ele está marcando aqui R$ 129,99, só que ele não tem o cifrão. E deixar os sinais de cifrão fora da venda, ele pode persuadir muito mais as pessoas a comprar, pois ele reduz a associação com a perda de dinheiro. Bacana, né? Às vezes, para você que está vendo isso daqui muito racionalmente, não faz muito sentido. Mas às vezes quando você está no momento de compra, às vezes o teu potencial cliente está no momento de compra, isso aqui influencia pra caramba na venda. Outra coisa bacana, números abreviados. Qual é a percepção que você tem quando você olha, por exemplo, R$ 2.000 desse jeito ou quando você olha 2K? Eu sei que não é comum para nós aqui, tá? Muitas estratégias elas são utilizadas fora do Brasil e algumas a gente utiliza aqui, como esse primeiro exemplo aqui. Mas nesse último exemplo a gente utiliza em algumas estratégias, tá? Se você observar aqui que nem, por exemplo, R$ 2.000 parece um valor muito alto. A minha percepção de valor é muito alto. Tá? Esqueça agora o nível de consciência de compra, que você está no momento de comprar o produto, ou que você esteja pensando assim, pô, mas depende do produto. Qual é o produto? Claro, isso influencia também. Mas a percepção de números, né? Ou seja, números abreviados, eles parecem bem menores. Parece que não é tão caro assim. Então essas são as 3 estratégias que você pode utilizar. Revise essa aula quantas vezes você achar necessário. Mas essas são as 3 dicas de psicologia de preço que pode te ajudar a vender muito. Especialmente na era que nós estamos vivendo agora, que é a era do e-commerce. Eu acho que a minha câmera está falando um pouquinho, que eu estou 100% online, tá gente? Então estou gravando aqui diretamente num outro software. E isso às vezes pode dar uma travada. Mas eu estou tentando fazer aulas um pouco mais curtas, mas tentar postar com mais frequência para poder ajudar vocês aí na estratégia de vocês. Fechado? Meu tempo está encerrando aqui nessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Aplica algumas dessas estratégias, teste. Você só vai saber se funciona se você testar. Se você não testar e ficar aí vendendo para si mesmo que não funciona, não vai adiantar nada. Mas testa e depois comenta aí o que deu certo e o que não deu certo. Te vejo.